Olá pessoal, boa noite, sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar aí mais uma live. Aproveita e dá aí um joinha pra gente para comunicar se tá tudo ok. Eu sempre falo no começo, comunica aí com a gente se tá tudo ok, o som, a imagem. Isabela está aqui presente comigo, mais uma live. Boa noite, gente, sejam todos muito bem-vindos. Podem fazer qualquer comentário aí na barrinha de comentar ou no balãozinho ao lado. Qualquer um dos dois, eu vou estar vendo e comentando aqui ao decorrer da live, tá bom? Isso mesmo, confeiteiros. Aproveitem, vai mandando aí o aviãozinho para as mais confeiteiras aí ter acesso ao nosso conteúdo, à nossa live. Aproveita e curte essa live também. Sejam todas bem-vindas. Tudo ok aí, Isa? Tudo ok. Mandem um aviãozinho. O aviãozinho. Deixa o coraçãozinho também, que é muito importante, gente. Então, mais uma vez, sejam todas bem-vindas a mais um De Frente com a Poli. Aqui eu falo das estratégias para você fazer um bolo seguro e atrativo, decorado com chantilly pó. Eu sou Poliana Campos e o tema de hoje é Não sei o ponto do meu chantilly pó. Então hoje eu vou estar falando para vocês o ponto, vou estar batendo aqui, mostrando todo o passo a passo do ponto ideal do nosso chantilly pó para estar decorando o nosso bolo. Vou estar falando, iniciando aí, falando dessa cobertura maravilhosa que é o chantilly pó, que eu acho ela assim perfeita, amo de paixão, por isso que eu trabalho com essa cobertura. É uma cobertura que traz aí pra gente várias vantagens. Tem aí alguma confeiteira de plantão na nossa aula que já trabalha com essa cobertura? Me fala aí. Comenta aí, pessoal, sem vergonha, alguém já trabalha com essa cobertura? Tem alguma dúvida? Tá com dúvida aí sobre o ponto do chantilly pó, o ponto para poder fazer aquela decoração linda no nosso bolo? Já comenta. Então, como eu estava falando com vocês, inicialmente eu vou começar falando dessa cobertura, né? Essa cobertura maravilhosa que é o chantilly pó. Vou estar falando das vantagens dela primeiro, porque ela tem muitas vantagens. Vou até estar citando aqui para vocês, estar escrevendo aqui para vocês as vantagens que ela tem. A primeira vantagem que essa cobertura tem é um preparo muito fácil, né, gente? Ela é muito fácil de estar preparando. É só você bater o chantilly junto com o leite em pó, né? Então tem um preparo assim muito fácil. Então, primeiro, vantagens. O primeiro é fácil preparo, né? Tem um preparo fácil aí, é só você estar batendo o chantilly industrial junto com o seu leite em pó, tá? A segunda vantagem aí é uma cobertura muito fácil de aplicar no bolo. Então é uma cobertura, gente, muito fácil para poder estar aplicando no nosso bolo. Uma outra vantagem aí que a cobertura tem, terceira vantagem aí, e eu vou estar mudando. A terceira vantagem aqui que a nossa cobertura tem é o custo-benefício. Ela tem um custo-benefício muito curto referente às outras coberturas que existe aí no mercado, né? As outras coberturas que tem pra gente poder estar decorando nosso bolo. Então ela tem um custo-benefício excelente. Ela rende muito, uma outra vantagem aí que ela tem, ela rende muito, rende bem, né? Mas lembrando que o rendimento dessa cobertura vai depender também
da marca do chantilly que você for usar. Tem chantilly, tem marcas de chantilly que ela rende mais e tem marcas de chantilly que ela rende menos, tá? Isso vai depender da textura ali do chantilly. Tem uns chantilly que eles são mais fluidos, outros menos fluidos, então isso vai depender da marca que você usa em relação ao rendimento da cobertura, tá? Uma outra vantagem aí, que ela tem, que ela agrada, né? Agrada o paladar da maioria das pessoas. Ela agrada muito. Será que eu coloco muito? Ela agrada muitas pessoas? Muitas pessoas. Ela agrada muitas pessoas, tá? E o sexto aí, será que eu mudo de página? Dá pra ver aqui. Dá pra ver? Dá pra escrever o 6 aqui? Sim. E até me fugiu aqui da cabeça. Ela é fácil de ser saborizada. Isso. Ela agrada muito o paladar das pessoas e ela é fácil de ser saborizada. Tinha que ter colocado fácil primeiro, mas aqui deu pra entender, não deu? Sim. Então, gente, é uma cobertura que tem, assim, muitas vantagens. Então, não tem como ela não ser uma cobertura maravilhosa. Como eu coloquei aqui pra vocês, como eu citei aqui pra vocês, ela é uma cobertura de preparo fácil. É só bater o chantilly junto com o leite em pó. Ela é uma cobertura fácil de estar aplicando num bolo. Não... muito tranquila, né? Só pegar as técnicas aí direitinho que consegue aplicar no bolo tranquilamente. Ela tem um custo-benefício excelente comparando com as outras coberturas que tem aí no mercado, como a pasta americana, entre outras. Então ela tem um custo-benefício excelente. 1 litro mais ou menos de chantilly, a gente consegue bater o nosso chantilly em pó e dependendo da decoração que você vai fazer, a gente consegue decorar 2 bolos de 20 centímetros de diâmetro, por exemplo. Então, dá pra ver que ela rende bem e tem um custo-benefício excelente, tá? Ela é uma cobertura que agrada a maioria das pessoas, o paladar da maioria das pessoas, dos brasileiros. E ela é uma cobertura fácil de saborizar, né? A gente consegue saborizar aí o nosso leite, o nosso chantilly em pó com chocolate 50%, 100% cacau, conseguimos saborizar também com pasta saborizante, essência, suco de frutas. Então, sim, tem várias maneiras aí de saborizar o seu chantilly em pó. Então, isso é uma cobertura que tem muitas vantagens, Mas tem muitas confeiteiras, né, que tem dificuldade de estar trabalhando com essa cobertura, principalmente referente ao ponto, né? Qual que é o ponto para eu poder estar decorando o meu bolo? Para o meu bolo ficar aquele bolo bonito, aquele bolo atrativo aos olhos das pessoas, né, que vê o nosso bolo ali exposto. Qual que é o ponto? Muitas pessoas têm dificuldade, muitas confeiteiras têm essa dificuldade. Então, nessa live de hoje, eu trouxe aí esse tema, né, do ponto do chantilly em pó. Então, eu vou estar batendo aqui para vocês agora o nosso chantilly em pó. Isabela, pega ele lá no freezer para mim. Até antes de você começar, surgiu até uma pergunta aqui. Que é, Polly, quando eu faço o chantilly e coloco ele no bolo, ele sempre racha ou descola do meu bolo. Por que isso acontece? Você sabe me explicar? É da Monique essa pergunta. Ele racha? Ele racha e descola do bolo também. Ah, tá. Ô, Isabela, aproveita e pega um bolo que tá ali no freezer pra mim, esse aqui, que ele tá até rachado, e eu vou mostrar. É a Monique que fez a pergunta. Ô, Monique, vai depender de como que o seu bolo vai ficar. Se tá só rachando, você tem que identificar o que tá acontecendo. Porque o que acontece? Quando você erra, eu até tô com um bolo aqui, ele eu até decorei na live da semana passada, ele tá na minha geladeira até hoje. Olha as rachaduras que esse bolo aqui tá. Primeiro, você tem que identificar se o bolo tá só rachando ou se ele tá dando barriga. Se nessa rachadura ele tá vazando,
Você tem que identificar isso para poder saber se tem um outro problema lá dentro do bolo. Por quê? Porque se a gente molha o bolo com excesso, o que vai acontecer? Essa calda, depois que a gente decora, eu tiro o bolo da geladeira, decore tudo, o bolo entra em temperatura ambiente, essa calda tende a sair para fora. E nela ela começar a sair para fora, vai fazer com que o nosso bolo rache e vai começar a vazar. Então você tem que identificar isso. Você tem que olhar se seu bolo está dando barriga, porque se o seu bolo estiver dando barriga, é porque o problema está aí no recheio do bolo. Às vezes não é um recheio adequado que aguenta aí ficar em temperatura ambiente. Então o que vai acontecer? Quando o bolo entra em temperatura ambiente, depois de algumas horas, aquele recheio vai amolecer lá dentro, vai forçar o seu bolo e vai começar a dar barriga. Então você tem que identificar se isso está acontecendo com o seu bolo. Se o seu bolo abaixa também, isso já aconteceu muito comigo. O bolo tá gelado dentro da minha geladeira, dentro do meu freezer ali, mas quando eu entregava para o cliente, horas depois, eu via nas fotos, né, que eles postavam, que o bolo dava uma baixada. Então isso tem a ver com a minha massa, não é uma massa estruturada. Então quando o bolo entra em temperatura ambiente, ele dá uma baixada, e isso também pode fazer com que o seu bolo trinca. Então tem várias coisas aí que você tem que começar a observar para você conseguir identificar se isso está acontecendo. Agora, se nada disso está acontecendo com o seu bolo, se ele não está baixando, se ele não está vazando, se ele não está com barriga, o problema tá por fora do seu bolo, na decoração. Para o bolo soltar do seu bolo, descolar do seu bolo, ele não está bem hidratado, tá? Ele tá assim mais, como posso dizer, poroso. Quando o chantilly em pó fica poroso, ele tende a soltar do nosso bolo. Ele não tá bem hidratado, ele tá seco, ele tá ressecado. Ele não tá bem hidratado, ele tende a soltar do nosso bolo. Uma outra coisa também que faz o nosso bolo rachar, quando não tá com problema dentro do bolo, é você decorar ele congelado. Horas depois, esse problema não acontece imediato não, viu gente? Não é vocês decorou o bolo hoje, agora 3 horas depois o bolo tá todo rachado, não. Ele demora algumas horas, tá? Isso é um problema que vem depois de algumas horas decorado, ele começa a rachar. E aqui ele tá rachado porque muitos dias exposto dentro, eu decorei ele congelado, e muitos dias exposto dentro da geladeira. Então tá vendo como que ele rachou aqui? Mas tá dando pra ver que ele não tá baixo, ele não tá dando barriga, ele continua intacto. Então não tem problema nenhum dentro do meu bolo. Então você tem que observar aí no seu bolo e aprender a identificar, né, o que tá acontecendo com o seu bolo. São vários problemas que pode fazer aí o bolo rachar. Então, se for um problema de ponto de chantilly, essa aula é maravilhosa para você que vai aprender hoje. Isso mesmo. Se for um problema de ponto, se você não está conseguindo chegar no seu ponto, provavelmente seja esse o seu problema, porque você está me falando que o seu chantilly pó solta do bolo, desgruda do bolo. Então, o problema está aí, provavelmente seja no ponto do seu chantilly. Porque se ele estiver poroso, se ele estiver ressecado, ele não vai grudar mesmo no bolo não, tá gente? Não vai. Então vamos lá. Ai, eu esqueci, Isabela. Será que vai ter jeito? Eu acho que dá pra passar até por aqui. Ou fica muito ruim aí pra você. E eu não sei cadê o meu batedor, eu ainda até lavei ele. Então aqui, ó, gente, eu tô com o meu chantilly extremamente gelado. Lembrando que tem que estar extremamente gelado. Você podia pegar pra Mas não congelado, né? Não congelado. Você tá vendo meu batedor aí? Ah, já tá aqui, gente. Tô caçando o meu batedor, ele tá aqui. Aí ela falou, o meu sempre fica rachando e sai um pouco de calda, mas eu também erro no ponto do chantilly. Ou seja, são 2 problemas que tá acontecendo no bolo dela. 2 problemas. Gente, essa questão da calda, eu vou até fazer uma live falando dessa questão da calda que coloca no bolo. Tem que ter muito cuidado. Eu mesmo já errei muito nessa questão, tanto do ponto do chantilly pó, quanto da quantidade de calda que a gente coloca, porque eu sempre falo com as minhas alunas, né, nas aulas, que a gente tem que
colocar uma coisa, nós confeiteiras temos que colocar uma coisa na nossa mente. Eu sempre uso essa frase. Todo brasileiro, isso é uma coisa que a gente escuta, independente da região que você mora, você deve escutar muito isso. Ah, eu quero bolo bem molhadinho, eu quero bolo bem molhadinho. Eu já recebi muitas essas frases, os clientes chegam, né, pessoalmente, ou quando faz o pedido, eles colocam muito isso. Ah, Poliana, eu quero bolo bem molhadinho. Mas nós confeiteiros temos que ter em mente que o cliente quer o bolo molhadinho, mas o cliente não quer o bolo vazando, não, nem tombando e nem caindo. Então a gente tem que ter esse pensamento. O cliente quer o bolo molhadinho, mas ele não quer o bolo caindo, ele não quer o bolo vazando, ele não quer o bolo tombando. Então a gente tem que saber medir a quantidade de calda que a gente põe no nosso bolo, para que a gente consiga ter um bolo molhadinho que vai agradar sim o paladar do nosso cliente, que ele vai ficar muito satisfeito, mas ao mesmo tempo que vai passar uma segurança pra gente, que aquele bolo vai ficar intacto, que aquele bolo vai chegar no evento intacto. Então a gente tem que ter essa percepção e temos que ter esse pensamento, tá? Porque não tem como, por exemplo, o nosso bolo vazar, o cliente reclamar, a gente fala assim, ah, mas você pediu ele molhadinho. Isso não dá, gente. Né? Então a gente tem que ter isso em nossa mente. O cliente quer ele molhadinho, mas não quer ele com nenhum desses problemas. Ele quer o bolo perfeito, né? Ele quer pegar aquele bolo perfeito na nossa casa, na nossa confeitaria, na nossa cozinha, quer que o bolo permanece no evento dele, né? Até o final daquele jeito. Por isso que eu desenvolvi várias técnicas, por isso que eu criei o meu método, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, onde eu sigo todo o passo a passo para me conseguir fazer o bolo seguro e um bolo atrativo, né? Que o bolo tenha ali todas as características que vai agradar o cliente, que seja um bolo bonito, que seja um bolo molhadinho, que seja um bolo gostoso, que tenha dentro dele um recheio cremoso, mas ao mesmo tempo no ponto certo para mim não ter problema nenhum, e ao mesmo tempo que me passa toda essa segurança para me sentir tranquila e tá entregando sempre um produto com excelência para o meu cliente, tá? Então coloque isso na sua mente, tá? Aqui eu tenho meu chantilly pó. O chantilly tá aqui dentro, tá dando pra ver, Isabela? Não, tomba mais. Isso, agora a gente viu. Aqui já tá o meu chantilly gelado, tá, gente? Geladinho, deixei ele 12 horas na geladeira. Ele tem que estar gelado, mas não congelado, tá? E coloquei o meu leite em pó aqui dentro e eu vou bater até dar o ponto. Na hora que chegar no ponto, eu vou mostrar pra vocês. Então, vou bater aqui. Vou estar usando aqui a batedeira planetária, mas como eu já falei em live, estou sempre falando para vocês, se você não tiver uma batedeira planetária, não tem problema nenhum, que dá para bater o seu chantilly pó tranquilamente, tá? Velocidade máxima que ele tá batendo aqui, e vai bater até dar o ponto.
quantidade de leite em pó para uma caixa de chantilly? Olha, vai depender do chantilly que você for utilizar. Eu sempre falo aqui nas minhas lives que depende da marca do chantilly que você vai utilizar. Tem marca de chantilly que o chantilly ele é mais fluido, você precisa de uma quantidade a mais. Tem marca que ele é mais firminho, né? Você vai precisar de menos leite em pó. Então tudo vai depender da marca que você usa. É o chantilly da Amélia. Qual deles? O Amélia Supreme ou convencional? O Amélia Supreme. O Amélia normal, o Amélia comum, ele é um chantilly mais líquido, né? Ele é um chantilly mais fluido. Então ele vai precisar de uma quantidade a mais de leite em pó. Já o Amélia Supreme, ele é mais firme, então você vai precisar de uma quantidade menor de leite em pó, tá? Qual seria essa quantidade do Amélia Supreme? Então, eu uso o Amélia Supreme e eu sempre passo nos meus cursos a receita do Amélia Supreme. Então, como se diz, como eu faço tudo no meu curso, eu não posso estar passando aqui na live para vocês a receita dele, gente, somente no meu curso. Aqui ele já deu um ponto, ó. Olha, qual que é o ponto dele? Não tem como errar, né, gente? Ó, é quando dá um buraco no meio do bol da batedeira e fica um pouco aqui no globo da batedeira, ó. Ele junta aqui no globo da batedeira, ele faz um buraco no bol da batedeira. Tá dando para ver perfeitamente? Esse é o ponto ideal para você desligar o seu chantilly. Tá no ponto, é esse ponto. Não tem como errar. Mesmo que você Isabela, solta aí pra mim. Olá, Fernandes. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Então, mesmo que você utilize uma batedeira normal, uma batedeira tradicional, que não é a batedeira planetária, o ponto é o mesmo. Ele fez um buraco e juntou. Às vezes, na batedeira planetária, a batedeira normal, como o globo dela é pequenininho e ela tem 2 globos, não junta tanto, né, no globo da batedeira. Mas você vai pegar uma espátula e vai soltando ele aqui, vai perceber que ele tá bem firme, tá? E você pode desligar a batedeira também, subir ela, que você vai ver o buraco no meio, né? Um pouco menor do que dessa batedeira aqui, porque o globo é maior. E você vai ver que o chantilly em pó tá grudado ali no globo da batedeira, tá? Então, gente, ó, não tem erro. Pode ser qualquer marca de leite em pó? Pode. Pro chantilly em pó, sim, né? O chantilly em pó. Como eu falei pra vocês, ó, totalmente firme. Como eu falei pra vocês em live, né? Foi até na nossa última live, eu fiz a live falando da diferença do chantilly para o chantilly em pó, tá? Que a diferença é o leite que você usa, o leite em pó. A proporção que entra dentro da quantidade de chantilly é muito pequena, então o sabor não vai sobressair. O objetivo do leite em pó dentro da nossa cobertura é só dar uma textura mais firme na nossa cobertura, somente essa, tá? Ó, você tem 2 opções. Ou você guarda, coloca um plástico normal desses de confeitaria, ou pode ser plástico filme também. Você vai encostar ele no chantilly em pó, ó. Tá vendo? Vai encostar ele no chantilly em pó e você tem a opção de
deixar ele descansando por meia hora antes de você decorar o seu bolo, ou então você coloca ele dentro da geladeira e decora o bolo no outro dia. Você pode bater um dia antes, tá? Você tem essa opção aí. Se você optar por deixar o chantilly descansar, quando você for utilizar ele para decorar um bolo, é só você mexer, manusear ele ali, que ele vai hidratar automaticamente e provavelmente não vai precisar de entrar com líquido para poder hidratar. Porque depois desse ponto aqui que eu acabei de dar no chantilly, a gente tem que vir para a segunda parte, né? Que é uma das partes também muito importante, né? Que é hidratar o seu chantilly. Aí que tá o problema, é aí que muitas confeiteiras erram, né? Nessa questão de hidratar o chantilly, tá? Então depois que eu bati, vou decorar um bolo imediatamente, eu tenho que entrar com a hidratação. Eu posso hidratar o meu chantilly usando qualquer líquido, tá? Vou até colocar aqui. A segunda parte. Dessa forma fica bom para fazer técnicas no bolo? Sim, claro, com certeza. Segunda parte. Hidratar o chantilly. Então, a segunda parte. A primeira parte eu nem coloquei aqui, mas a primeira parte é bater o seu chantilly junto com o seu leite em pó. Bateu a cobertura, o chantilly tem que estar bem gelado, né? Bateu ali, misturou os dois, o leite em pó junto com o chantilly gelado, bateu até dar aquele buraco, né? Aonde forma aquele buraco no bolo da batedeira e fica um pouquinho grudado no globo da batedeira. Chegou nesse ponto, você vai desligar a batedeira e vai partir para o segundo passo, né? A segunda parte, que é hidratar o seu chantilly. Tem duas maneiras para você estar hidratando o seu chantilly. Você pode deixar ele descansando ou então você já entrar imediatamente com o líquido. E o líquido para poder hidratar pode ser, você pode hidratar com leite condensado, você pode hidratar com água, você pode hidratar com leite, você pode hidratar com chantilly, o próprio chantilly sem bater, o chantilly líquido, né? Você pode hidratar com suco. Gente, com creme de leite também dá? Creme de leite. Com creme de leite. Assim, dá pra usar e abusar aí da criatividade de vocês, tá? Então pode hidratar o seu chantilly com o que você quiser. O que eu mais utilizo, o que eu mais gosto de estar utilizando é o leite condensado ou então a água. Tá? Eu não vejo motivo aí da gente estar hidratando com chantilly, por exemplo, né? Eu vou estar gastando mais chantilly na minha cobertura sem necessidade. Eu posso estar eu gosto de hidratar com leite condensado, porque o custo-benefício é bom, né? O leite condensado ele é mais em conta do que o próprio chantilly. Então eu gosto de estar utilizando, ou então a água. A água também dá para poder hidratar. E uma outra coisa também, uma outra coisa muito importante que tem que levar em consideração. Se você quiser o seu chantilly com cor, né, colorido, se você for utilizar alguma cor nele, você primeiro tem que colorir ele para depois você olhar se ele precisa de algum líquido, porque talvez só com corante você consegue hidratar, tá? Nossa, sofro com irritação. Sem irritar, não fico boa para espatular. Sem hidratar, deve ser, não? Eu não entendi, Fernanda. Você sofre com a hidratação? Eu não entendi. Você escreveu irritação.
deve ser hidratado. Então eu coloquei aqui, gente, se você for usar corante no seu chantilly pó, colocar ele primeiro, antes de entrar com o líquido. Porque às vezes, dependendo da quantidade de corante, o corante que eu falo, gente, é sempre o corante em gel, tá? Pra quem não sabe, sempre o corante em gel. Dependendo da quantidade de corante que você for agregar no seu chantilly pó, você automaticamente já vai estar hidratando ele. Não vai precisar de entrar com líquido, tá? Depois que você coloriu, chegou na cor que você quer, é essa cor que você vai trabalhar, aí sim você vai observar se vai precisar de entrar com algum líquido a mais para poder estar hidratando. Se não precisar, ótimo, tá? Então tem todas essas questões aí que tem que estar observando na hora de trabalhar com chantilly pó. Tranquilo até aqui? A água pode ser em temperatura ambiente? Sempre em temperatura ambiente. Eu não uso nada gelado, tá? Sempre em temperatura ambiente. Se eu uso leite condensado em temperatura ambiente, água, eu vou pegar a água do filtro e vou hidratar o meu chantilly pó, tá? Combinadas? Certinho, ninguém vai mais errar aí o ponto do chantilly. Tá anotando todas as coisas, todas as informações para vocês não errarem mais, que eu não quero mais confeiteiras errando o ponto do meu chantilly pó. Eu vou aproveitar que eu já bati esse chantilly aqui, que ele já tá no pontinho, e vou fazer uma decoração aqui com vocês de um bolo. Vou aproveitar, né, gente? Para tirar mais aí as dúvidas de vocês. Só pegar um tapetinho ali rapidinho. Mais alguma dúvida? Então, ó, vou pegar o meu chantilly pó. Aqui eu não vou colorir ele com nada, tá? Vou aplicar ele no meu bolo branquinho. Então, como eu bati ele agora, ele não descansou. E como aqui eu vou estar usando um bolo falso hoje, tá? Vou passar um desmoldante para ficar mais fácil para limpar depois. Aqui o meu pratinho. E aqui agora, tá vendo que tá bem poroso, gente? Olha aqui. Tá dando pra ver, né? Qual das caldas você mais usa para colocar nos bolos? Calda? É. Ela tá perguntando da calda que molha o bolo por dentro. Seria isso? Para poder hidratar o meu chantilly pó, gente, como eu já falei para vocês aqui, eu gosto de usar ou leite condensado, igual agora eu tô usando leite condensado temperatura ambiente, ou então eu hidrato com água, tá? Água filtrada, ó. Eu até uso esse, como é que chama esse aqui, Isabela? Borrifador? Spray, né? borrifador, sei lá. Acho que é borrifador. O leite condensado. Eu sempre hidrato o meu chantilly pó com um dos dois, leite condensado e água, tá? Porque aqui eu tô hidratando ele, não tô saborizando ele. Ah, e tem que tomar cuidado também. Por exemplo, se você for saborizar ele com um tiquinho de pasta saborizante. Uma vez eu saborizei ele também com a geleia, né, Isabela, de morango. Eu coei a geleia de morango e peguei aquele caldinho da geleia. Então, gente, quando você entra com esses líquidos, automaticamente você já está hidratando. Então, não pode vir com leite condensado, água, para depois saborizar, não, tá? Igual uma vez eu saborizei com aquela caldinha da geleia. Eu fiz uma geleia de morango, coei a geleia e com essa calda da minha geleia, eu joguei no meu chantilly pó para poder saborizar. Eu até fiz um vídeo, tá lá no meu feed. Então, com esse processo, automaticamente eu estou hidratando e saborizando, tá? Se você saborizou ele, mas percebeu que ele ainda tá poroso, aí que você vai entrar com o outro líquido para poder hidratar. Tem que ter esse cuidado, tá? Tem que ter essa percepção aí. Eu usei o leite em pó instantâneo e não deu certo. Eu bati, não deu ponto. Deve ter tido um outro erro aí. Talvez o chantilly não estava bem gelado,
Tem que observar aí, gente, porque eu sempre uso, na maioria das vezes eu uso o instantâneo. Eu uso o instantâneo ou então o integral. Mas eu uso muito o instantâneo. Ah, não, esse aqui é o integral que eu tô aqui. Mas eu uso o instantâneo também. Hoje eu bati com esse aqui, o Piracanjuba, ó. Mas ele é o integral, mas eu uso o instantâneo também. Tanto faz. Deve ter alguma outra coisa aí que não tava, talvez o chantilly. Se o chantilly não tiver extremamente gelado, gente, ele não bate, ele não fica. Tem que estar gelado, mas não congelado. Mas não congelado. São 12 horas de geladeira, 12 horas, tá? Se ele não tiver bem gelado, ele não bate, ele não dá o ponto não, gente. Então tem que observar isso aí. Porque não é porque ele é instantâneo que ele não vai dar ponto não. Também tem que observar a marca, né? Mas provavelmente eu acredito que não esteja tão gelado, por isso que ele me deu ponto. Porque tem uns que fica mais molinho mesmo, mas eles dão um ponto. Demora mais, igual o Amélia comum, ele demora mais do que o Amélia Supreme. Mas ele chega lá e dá o ponto. Tá? Consegue ver essa diferença? Sim. Claramente. O de baixo, verdinho, tá bem mais poroso do que o de cima. Bem mais poroso. Se você decora o seu bolo com o chantilly poroso, o chantilly pó poroso desse jeito aqui, com certeza ele vai soltar do seu bolo, tá? Então, ó, hidratei ele, como eu queria ele mais branquinho mesmo, não colorir. Olha, engraçado. É o tipo de calda que você usa para molhar o seu bolo. Ah, é molhar por dentro. Esse aqui, Isabela, não tá... Sei lá, esse ar-condicionado tá meio doido. Pra me molhar, gente, eu gosto de molhar com suco ou então eu gosto de molhar com leite de caixinha, tá? São as duas caldas aí que eu utilizo nos meus bolos pra mim poder estar molhando. Aí muitas pessoas vão falar, ah, mas com leite, o leite azeda o bolo. Gente, cá pra nós, sempre leite de caixinha. E o leite de caixinha é um leite industrializado e é um leite que contém na composição dele muitos ingredientes que mantêm, né, aquele leite. Tanto que ele dura ali no supermercado, se eu não me engano, de 3 a 4 meses, é a validade do leite. Então eu sempre trabalhei com leite e nunca me deu problema nenhum, tá? Eu sempre uso leite de caixinha, tá? Ele contém muito conservante, então nunca me deu problema nenhum. E o bolo também não é uma coisa que você vai fazer e vai deixar exposto fora da geladeira por dias e dias. Ele vai sempre manter dentro da geladeira, né, gente? Então eu nunca tive problema, então... E eu gosto do leite porque ele não traz muito sabor, não vai modificar muito o sabor do meu bolo, tá? Então, ó, vou estar usando uma manta, um saco de confeitar, sempre com um buraquinho embaixo. E eu vou estar aplicando dessa forma aqui que eu sempre falo para vocês em live, ó. Coloco aqui e giro a minha bailarina, tá? Ó, minha mão mantém no mesmo lugar. O que tá girando aqui é a minha bailarina. Vou aproveitar e fazer um espatulado hoje, tá?
colocar só mais um pouquinho aqui, só pra mim finalizar em cima. Agora é pra vocês não errarem o ponto, hein, gente? Não errarem o ponto. Ó, o ponto para poder espatular o bolo, ele tem que estar mais firme. Ó, ele tem que estar um ponto mais firme, só que ele não cai da espátula, ó. Ele não cai. O ponto do nosso chantilly pó também, depois eu vou fazer uma live só falando disso, mas eu já vou adiantar aqui para vocês que o ponto também vai depender da decoração que você vai fazer. Não é qualquer decoração, não é todas as decorações que é o mesmo ponto, tá? Tem esse detalhe também. Espera aí só um minutinho, gente. Vou puxar minha cadeira, porque eu sempre falo pra vocês que na hora de decorar o bolo é sentado que se decora, tá? Pra não ficar aquele bolo conado, eu sempre falo isso com vocês. Quem já começou a decorar os bolos aí sentados? Nossa, Polly, meu chantilly nunca ficou nesse brilho igual o seu. Provavelmente é porque você não hidratou o suficiente, né? Provavelmente, porque aqui, gente, eu não fiz nada. Eu bati aqui pra vocês ao vivo o chantilly junto com o leite em pó e olha o brilho que ele ficou. E agora eu vou estar espatulando o meu bolo. Tô passando essa espátula aqui, gente, só pra dar uma acertadinha nele antes de eu vir com a outra, tá? Que eu vou fazer um espatulado nele. Ah, como eu tava falando antes, vou até fazer uma live sobre o ponto do seu chantilly pó vai depender da decoração que você vai fazer. Cada decoração ele tem um ponto diferente, tá? Eu vou até fazer uma live esse mês, ainda não sei o dia certo que é ela, mas eu vou estar postando para vocês. Vamos estar fazendo live aqui toda semana, toda terça e toda quinta, mas eu não sei a data certa que é esse tema. Que eu vou estar falando do ponto do chantilly de acordo com a decoração que você vai fazer. Você vai fazer um espatulado, é um ponto. Vai fazer um bico, um detalhe de bico, é outro ponto. Você vai fazer um trip cake, é outro ponto. Você vai fazer um cachepô, é outro ponto. Então, cada decoração que você for fazer no seu bolo é um ponto. E eu vou até mostrar aqui vários pontos para vocês nessa live do ponto de acordo com a decoração do bolo, tá? Vai ter que só coisa bacana, gente, nessas lives. Só conteúdo bom mesmo. Muita gente tem medo de hidratar o chantilly, né? E não hidrata, deixa ele bem poroso com medo de ficar pondo mais líquido. Fica com medo de perder o ponto, na verdade, né? Fica com medo de perder o ponto e não hidrata o suficiente, gente. E se você não aprende, não hidrata o seu chantilly pó o suficiente, o seu bolo não vai ficar legal. Porque o chantilly vai ficar com aquele aspecto de poroso, né? Então, quando o chantilly fica poroso, gente, a decoração não sai bonita. O bolo não fica legal, o bolo não fica atrativo, entendeu? Então, ele tem que ser muito bem hidratado para você conseguir fazer uma decoração bonita, uma decoração atrativa, que vai chamar a atenção das pessoas. Às vezes você consegue fazer um bolo, consegue fazer um bom bolo, consegue fazer um bolo gostoso, mas na hora de estar decorando, você peca, né? Isso é comum porque a gente erra mesmo, não tem jeito. Eu já errei muito. Já até trouxe aqui pra vocês a foto do meu primeiro bolo, gente. Não sei se a Monique tá aí na live ainda, que falou do bolo soltando. Se você ver a foto do meu primeiro bolo, gente, meu Deus, o chantilly todo poroso e eu usei um trabalho de bico e o bico realmente, o negócio realmente soltando do meu bolo, soltando o chantilly, né, Isabela? Sim. Não aguento nem lembrar. Gente, peguei uma espátula aqui, ó, uma espátula de textura e agora eu vou simplesmente espatular o meu bolo. Ele já tá perfeito, chantilly perfeito, no ponto. Então, ó, vou aqui, ó, 45 graus, não é 90, 45. Vou encostar no meu bolo, gente.
Você tem que manter uma certa firmeza para a espátula não sair do lugar, mas ao mesmo tempo tem que ter uma leveza para você não deixar a espátula enfiar no bolo e sair arrancando o seu chantilly em pó, tá? Então, ó. E eu vou girar a minha bailarina. Quem tá girando, gente, é a minha bailarina, tá? Ó. E meu bolo fica com a textura que eu quero. Peraí, tem um pontinho aqui, não sei se é uma formiguinha. Vou tirar ela daqui porque ela não pertence, ela não faz parte do meu bolo. Não sei. Tá vendo como que eu tiro, tá vendo como que sai pouco chantilly em pó, gente? Por que saiu pouco? Porque eu não coloquei força, não coloca força. Você só firma a espátula para ela não sair do lugar, mas ao mesmo tempo você mantém uma leveza, tá? Com a sua espátula. Porque se você pôr força, o que vai acontecer? Você vai sair arrancando o chantilly. A espátula vai enfiar no bolo e você vai sair arrancando o seu chantilly em pó do bolo, tá? Não é a nossa intenção. Eu vou hidratar mais um pouquinho aqui, que eu vou pôr um pouco mais em cima aqui, que eu achei que faltou. E vou dar o último espatulado pra gente colorir o nosso bolo, tá? Então, gente, esse brilho, tem gente que coloca pó de glacê real, esses pós que tem no chantilly pó. Eu, Poliana, já testei, não vejo necessidade nenhuma. Para poder dar brilho, coloca... até esqueci o nome. Esse negócio que eu uso no mousse, Isabela. Emulsificante. Usei emulsificante para poder dar brilho, mas eu não vejo necessidade nenhuma. Eu já testei tudo, não vejo necessidade nenhuma. O chantilly em pó, estando bem hidratado, você saber da quantidade exata do chantilly para uma proporção de leite em pó, hidratou perfeitamente, ele já tem um brilho, tá? Ele já tem um brilho. Não precisa de agregar outro ingrediente na sua cobertura, não. A não ser que você queira. Ai, Poliana, eu quero. Bem, mas eu, Poliana, não vejo necessidade, tá? O resultado que eu quero da minha cobertura, eu consigo ter com 2 ingredientes somente, que é o chantilly junto com o leite em pó, tá? Vou usar essa pequenininha aqui, ó, só pra me acertar em cima. Ah, gente, uma outra coisa também. Sempre acerta em cima, ó. Põe a espátula e com o dedo você vai girando a bailarina. Pra poder manter em cima lisinho, tá? Uma outra coisa também, quando você faz o trabalho de espatulado, às vezes... você demora muito tempo para estar espatulando, até mesmo por falta de prática, a gente demora mais tempo, né? Quem não tem tanta prática. Eu, por exemplo, sempre falo, o meu ar-condicionado está aqui de frente para o meu bolo, então tá batendo o ar de frente para o meu bolo. Então, se eu demoro a espatular ele, se eu demoro a finalizar o meu trabalho, ele tende a ressecar. O chantilly tende a ressecar com isso. E a vantagem de fazer um espatulado no bolo, que você consegue hidratar espatulando, né? Com a água, ó. Bem pouquinho, gente, que não perde o ponto. Então você consegue estar hidratando ele quando você está trabalhando, está espatulando ele, tá? Uma vantagem aí de se trabalhar com a espátula. Né? Eu vou só preencher aqui aonde que eu percebi que não... faltou aqui, ó. Aí o... Você gostou dessa espátula, Isabela? Sim.
Sempre limpando a espátula, tá, gente? Não deixa ela toda suja, não. Não volta ela pro bolo toda suja, não, tá? Não atrapalhar seu trabalho. Agora sim. Vou deixar as quinas imperfeitas, porque eu amo, ó. Vou pegar um pincel. Pode ser desse aqui, pode ser de silicone. Vou passar por cima. Só pra fazer um efeito assim, ó. E vou passar pela última vez no meu espátula, tá? Lembrando que mantenho a mão firme, mas ao mesmo tempo leve para mim não sair arrancando o meu chantilly pó. Olha que pouquinho que sai. Só para consertar o bolo, tá? Então pronto, meu bolo está espatulado, lindo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pintar o meu bolo, tá? Vou tirar ele aqui desse tapetinho. Tudo ok aí, Isabela? Sim, senhora. Alguma dúvida até aqui? Me fale, confeiteiras de plantão. Acho que está ok sobre a forma de espatular o bolo. Aqui em cima eu quis deixar as quinas imperfeitas mesmo, porque eu amo. Então eu vou estar usando a minha bombinha, que eu encontro em qualquer loja de confeitaria. Vou estar usando o meu pozinho. Ai, eu sempre esqueço de pegar o meu... Podia pegar pra mim. Ok. O meu pincel. Sempre esqueço. Vou estar usando o meu pozinho da Angel, que eu sempre mostro aqui pra vocês. Olha se tá focando, Isabela. Não. Vou usar esse rosa e vou usar esse lilás. Esse combinou com a minha unha, gente, tá sendo Angel Elástico. Esses pozinhos são muito lindos. Vou estar diluindo eles no álcool de cereal. Coloquei meu álcool aqui na minha bisnaguinha. Quantidade, Poliana, qualquer quantidade. Aqui nesse caso aqui, de estar diluindo o pozinho no álcool, ele não tem quantidade, gente. Você tem que fazer ele e ir testando, tá? Você não pode deixar ele muito líquido, ele tem que ficar mais grossinho. Porque se ele fica muito líquido, ele escorre no seu bolo. Se você quiser até fazer o teste antes, num guardanapo, num papel, é muito bom fazer esse teste, tá? Não sei que pincel que é esse. Que isso, Isabela? Ela pegou todos os meus pincéis. Ó, coloquei aqui o rosa e vou... Você pode pegar um guardanapo, você pode... vou até colocar aqui, ó, para vocês verem. O objetivo aqui é que vocês observem, tá? Ó, tá vendo? Se ele tivesse líquido demais, ele ia escorrer, tá? Ele ficou numa proporção boa, ó. Ele não tá escorrendo, tá vendo? Então essa proporção é uma proporção boa para eu poder estar pintando o meu bolo, tá? Fiz ali só para vocês conseguirem observar. O ideal é começar por trás, né? Sempre coloque, você olha onde vai ser a parte de trás do seu bolo e comece por trás, porque se manchar, acontecer alguma coisa assim, você já logo identifica e para, tá? Então, ó, movimento de varrer, sempre movimento de varrer, ó. Sempre movimento de varrer. E eu vou tingindo o meu bolo. Vou colocar mais um pouquinho, que eu acho que ele tá meio claro. Então você tem que observar, tá? Você tem que... Esse rosa é bonito, olha, um cintilante. Ele é um cintilante. Gente, essas cores, esses pozinhos da Angel, nossa, excelente. E uma outra coisa também que eu vejo que não tem necessidade, porque esses de estar agregando outro ingrediente na nossa cobertura,
Porque esses pozinhos de hoje, a maioria, eles vêm com um brilho muito lindo, parece cintilante, né? Tanto que eu gosto muito de estar colorindo os meus bolos utilizando essa bombinha. Eu não gosto de estar tingindo, não gosto muito de estar tingindo eles com corante em gel, não. Porque traz uma cor espetacular e ainda um brilho, um acabamento, gente, perfeito, tá? Então, assim, não tem nem o que falar desses. Eu estou até agora boba com esse tom de rosa, muito bonito. Eu vou estar colocando aqui, gente, um pouco, vou estar usando o mesmo potinho, que como vai ser no mesmo bolo, não tem problema nenhum. Vou estar usando agora o lilás. É lilás? É lilás. Ele também tem um brilho. Você já mostrou ele? Ah, tá. Ele também tem um brilho maravilhoso, parece um cintilante, muito maravilhoso. Gente, nessa hora que a gente tá fazendo decoração, parece que vai estar tudo errado, né? Porque parece estar todo manchado. Ah, sim. Mas eu fiz proposital mesmo, pra eu poder, tipo, manchar ele mesmo de rosa com lilás. Proposital. Ele ficou um pouco líquido, por isso ficou mais pozinho. Você consegue identificar na hora que bate no bolo ou no guardanapo. Se você tiver com medo, não tem tanta experiência, faz o teste igual eu fiz aqui no papel. Tá vendo como que ele tá secando, ele não escorreu? Se ele tiver com muito líquido, sinal que você colocou muito álcool e pouco pó, aí ele vai escorrer, você vai bater, ele vai escorrer, tá? E se ele tiver grosso demais, você também consegue perceber que tá precisando de um pouquinho mais de álcool, tá? Vou usar mais um pouquinho aqui do meu rosa. Acho que vai ficar mais bonito. Decoração é assim, gente. É na hora que a gente decide como que a gente vai fazer. Todo mundo sem dúvidas aí, me conta. Pessoal, todas sem dúvidas. Tá bom demais, sinal que vocês estão aprendendo. Sinal que eu tô explicando direitinho, né, gente? Fala pra mim aí, é ou não é? Se depois da live surgir alguma dúvida, pode mandar lá no direct também, que a Emma responde. Às vezes quando vocês forem decorar um bolo, né, e tudo, aí surge uma dúvida, pode estar perguntando. As dúvidas vêm quando a gente coloca a mão na massa. É ou não é?
Nossa, mas esse rosa, meu Deus do céu. Quem acompanha no Instagram sabe que chegou uma caixa da Anjos cheio de pós maravilhosos. E esse rosa foi um deles. Ah, sim, esse rosa e esse lilás. Já estou estreando hoje. O meu pozinho que chegou pra mim, maravilhoso. Eu amei. Gente, fala que o bolo não fica lindo. Não precisa colocar nada para dar brilho no chantilly pó, gente. Não precisa. Olha aqui. Que espetáculo que fica. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Pra mim já ir limpando o bolo. Fala que não fica um espetáculo. Então vou usar desse. Tá passando aqui só pra me poder limpar o bolo. Isabela, esse ar não tá funcionando não. Você tá sentindo? Não. Mexe aí nele pra mim, vê se é o ar, se não tá pra ventilar. Ele tá 24 graus. Será que é isso? O controle dele ainda sem pilha. Sem pilha. Sem bateria, a bateria tá ruim. Na verdade é pilha, né? Sim. É por isso, ó. A bateria dele tá ruim. Boa noite, cheguei agora. Qual é o tamanho desse bolo? Esse é de 15 centímetros de diâmetro. Mas lembrando que por 10 de altura, porque esse bolo aqui é um bolo fake, tá? O objetivo aqui é só para me mostrar para vocês o ponto do chantilly pó, que a nossa live hoje foi sobre o ponto do chantilly pó. Batemos o nosso chantilly pó, hidratamos aqui ao vivo para vocês e depois eu apliquei no bolo, né, para vocês verem como que faz aí o espatulado, tá? Pronto, agora eu vou estar fazendo só um detalhinho aqui de dourado, vou usar o dourado rosé, fazer um pequeno detalhe em cima. De novo, vou estar diluindo o meu pozinho, tá? No álcool de cereal. E vou estar fazendo os detalhes no meu bolo. Agora sim o ar funcionou, não tá funcionando não, hein? Agora sim. Pronto. Agora eu vou colocar uma plantinha no meu bolo.
Nossa, Polly, eu amei a sua aula. Você explica super bem. Ai, obrigada. Quem que mandou? A Monique. Obrigada, Monique. Monique, você já me segue nas redes sociais. Corre lá para você me seguir. Instagram e Facebook e YouTube. Isso mesmo. Poliana Campos Confeitaria nas 3 redes sociais. Nas 3 redes sociais. Tô na dúvida se eu ponho essa rosa, se eu ponho essa aqui. Estou na dúvida, Isabelita. As duas são bonitas. Hã? As duas são bonitas. Tô na dúvida se eu uso uma, se eu uso a outra. Ficou bom? Ficou lindo. Agora eu sempre gosto de dar o toquezinho. Eu tenho que comprar mais flores artificiais. Gente, aqui na minha cidade, onde eu moro, é muito difícil de comprar flores naturais. Então eu sempre uso nos meus bolos ou as flores de papel, né? Ou então as artificiais, por causa da dificuldade mesmo que eu tenho de estar comprando, tá? Eu acho que nem tem floricultura aqui na minha cidade, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, me corrige, gente. Mas é porque eu não sei se tem. Se tem, eu não sei onde é. Essas flores são naturais? Não, são artificiais. Artificiais. Ficou lindo esses 2 tons no bolo. Ficou mesmo, gente. É aquilo que eu falei. Quando você começa a fazer, você acha que vai dar tudo errado. Mas no final fica maravilhoso, sempre tá certo. É um processo. É um processo. Tudo na vida é um processo. Não põe processo nisso, meu pai. É ou não é, gente? Fala aí comigo, as confeiteiras de plantão que está aí comigo assistindo a live. Aí eu gosto de dar um toque, um brilhozinho nas flores, porque fica muito bonito. E é isso, gente. Gente, ficou maravilhoso esse bolo, fala sério. Lindo demais, tá conta. Pena que ele não é verdadeiro, né, gente? É um bolo falso. Não, Isabela, você só pensa em comer o bolo, Isabela. Só em comer. Ainda mais que eu tô com aquela fomezinha. Sabe aquela fomezinha que dá de doce especificamente? Estou com ela nesse exato momento. Gente, então tá vendo, ó, o espatulado que eu fiz com o chantilly pó que eu bati, né, pra vocês aqui ao vivo, na aula, hidratei ele e espatulei o meu bolo. E o resultado foi esse. Pintei com a bombinha, né, que eu utilizei o chantilly pó aí na cor branca, não usei o corante em gel, tingi depois usando o pó, né, o pó decorativo que você encontra em qualquer loja de confeitaria. Esse meu eu comprei no site da Angel e o resultado foi esse. Utilizei 2 cores, né, do metalizado rosa e lilás e o resultado foi esse, espatulado lindo aqui do nosso bolo. Gente, então é isso. Eu queria agradecer, né, a participação de vocês na nossa aula, na nossa live, de mais um, né, episódio aí de Frente com a Poli. E na quinta-feira tem mais, tá? Trazendo um conteúdo muito legal, muito importante para vocês aí, confeiteiras de plantão. Então, se vocês querem aprender, quer buscar, tá em busca aí de conhecimento, de técnicas novas,
Vocês não podem perder as nossas lives, porque elas sempre traz algo muito importante que vai agregar muito aí no trabalho de vocês, tá? Para vocês conseguirem fazer bolos seguros e atrativos decorados com chantilly em pó. Então é isso, gente. Até na quinta-feira e fica aqui nos acompanhando nas redes sociais, que estamos sempre postando vários conteúdos muito bons para vocês, tá? Nos acompanhem e até na quinta-feira. Tchauzinho, gente! Tchau, gente. Boa noite. Até quinta-feira.